Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Alves e estamos aqui para mais um vídeo do nosso checklist veicular. Dando uma recapitulada, no vídeo passado nós criamos o código para envio dos dados lá para a nossa base do SharePoint. Neste vídeo, nós vamos fazer alguns incrementos lá no nosso código e vamos também aproveitar para fazer a nossa parte de devolução do veículo, tá bom? Então fique comigo, mas antes um recadinho rápido. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha, vamos levar esse conteúdo mais adiante. E se você ainda não é membro do canal, considere fazer parte dos membros do canal, porque no final dessa construção eu vou disponibilizar para os membros o download desse aplicativo, tá bom? Então, sem mais delongas, vem comigo. Já estou aqui com a nossa aplicação aberta. Vou clicar aqui em retirada, vou selecionar um veículo, vou pegar aqui essa RAV4, vou preencher aqui aleatoriamente, só para que ganhamos tempo. Pronto, todos os itens preenchidos, vou clicar em avançar, abrir o nosso pop-up e aqui nós vamos fazer umas modificações, tá? Daniel, quais modificações são essas? Bom, pessoal, a gente salvou na nossa PCB Frota Filho, a Frota Veículos e a Frota Pai. Só que faltou a gente identificar aqui, na verdade, na nossa frota veículos, né, que nós não salvamos, se esse veículo ele tá ou não disponível, ou seja, se eu estou fazendo uma retirada, nesse momento esse veículo ele precisa passar aqui para indisponível. Então nós vamos já colocar também esse código. Vou voltar aqui no nosso Power Apps e vou fazer uma modificação aqui. Pessoal, outra coisa que eu percebi também, aqui no ID do veículo eu acabei colocando o Lock ID. Só que aqui na verdade não é o Lock ID, tá pessoal? O que eu preciso colocar aqui é o var item. Lock ID não, Lock item, né? O que eu preciso colocar é o var item. Esse var item é o que retorna para a gente os dados do veículo. E é aqui que eu preciso pegar o ID, ó. Deixa eu abrir para vocês verem. Ó, a marca, modelo. Então é esse ID aqui que eu preciso, que é o ID do veículo, ó. ID 11 referente à RAV4, tá? Então, ajustem no de vocês também para não ficar errado. E aqui embaixo nós vamos inserir mais um código. Então, aqui entre o Navigate e o nosso código que nós fizemos, eu vou abrir um espaço e vou colocar aqui uma nova patch. Então, vou fazer uma patch agora para a nossa frota de veículos, frota PCB veículos, e vou fazer aqui também um lookup. Daniel, por que o lookup? Porque eu preciso informar pro Power Apps aonde ele vai gravar esse registro. Então eu vou fazer um lookup aqui na nossa frota PCB veículos, aonde o ID é igual a minha var item ponto ID. Ou seja, estou falando para ele agora, ó, você vai lá na base de frota de veículos, acha essa linha e aí você vai salvar para mim aqui, ó, na disponibilidade, né, na coluna disponível, você vai salvar para mim se ele está disponível ou indisponível. Como que eu vou fazer isso para saber se ele está disponível ou indisponível? Nós temos uma variável que é a lock escolha, que nós setamos lá na tela inicial. Então eu vou utilizar ela como parâmetro. Então eu vou fazer uma condição. Se a nossa lock escolha for igual à retirada, ou seja, ele está retirando este veículo, você vai salvar para mim a palavra indisponível. Se não, ou seja, se não é uma retirada, é uma devolução, você vai salvar para mim a palavra disponível. E assim eu já dei para ele aqui a condição.
Pessoal, outra coisa que eu preciso salvar aqui também seria o ID relacional, do mesmo jeito que nós salvamos aqui, ó, o ID relacional pai. Eu preciso também salvar isso, né, nessa nossa base. Então já vou pegar aqui, vou colar ele, tá? Vou fechar a nossa patch, só que ele vai me dar um erro, porque ele vai falar, ó, Daniel, essa coluna que você está me falando aqui, ó, ID relacional pai não existe. E realmente, pessoal, ela não existe aqui. Então, vamos criar também essa coluna ID relacional pai. Ela vai ser do tipo número, porque eu estou utilizando um ID, né? Ou seja, estou trazendo um ID de uma outra lista para cá. Vou salvar ela. E agora, quando eu atualizo a minha base de dados aqui, ele já vai reconhecer e retirar esse erro, tá? Porque ele vai falar, bom, legal, agora sim eu já conheço essa coluna, é aqui no veículos, né? Olha lá, ó, já reconheceu e já removeu o erro. Então ele falou, legal, agora sim eu já entendi que você criou essa coluna, então já posso salvar isso para você nessa coluna. Bom, então aqui ficou pronto, nós já temos a nossa patch, né? Nós fizemos o nosso ajuste, incluímos a nossa patch, ajustamos aqui a var item do ID do veículo e eu vou fazer um teste com vocês. Então vou colocar aqui, ó, a quilometragem, vou colocar tudo aleatório, o vistoriador, o condutor e vou colocar aqui uma assinatura qualquer, tá? Um rabisco qualquer aqui. E vou finalizar. Quando ele finalizar, esse ID 11 nosso aqui tem que passar para indisponível. Ó. Ele já finalizou. O nosso ID 11 vai ter que ficar indisponível. Ó, está indisponível aqui. Ó. E já salvou, inclusive, o ID relacional da PAI. Então, ele está falando para mim que esse veículo está indisponível por conta desse registro aqui da PAI. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu atualizar a lista. Ó, exatamente, ó. ID veículo 11 com o nosso ID 8, uma retirada. Bacana, né? Então já consigo ter esses dados relacionados. Daniel, mas para que a gente vai usar esses dados relacionados? Bom, agora que nós já fizemos aquele ajuste, eu vou vir e lançar um checklist como devolução. Então aqui ele está na tela de meus checklists, né? A gente ainda não criou essa parte, então vou voltar manualmente aqui para a tela inicial e vou selecionar a devolução. E agora ele já traz para nós aqui, ó, os veículos que estão indisponível, inclusive a nossa RAV4 que nós preenchemos há pouco. E agora, o que eu faço? Se eu clico nela aqui, ela vai me trazer para preencher todos os itens da devolução. Mas eu não quero preencher todos os itens da devolução. Eu quero que esses itens venham pré-preenchidos. Se tiver tudo do jeito que estava na retirada, eu não quero ter que ficar alterando nada. Como eu posso fazer isso? Aqui no nosso botão, que ele está fazendo a navegação lá para aquela tela, eu vou fazer um código aqui entre o Navigate e a nossa Clear, que vai ser exatamente coletando os itens que nós temos lá na Filho e jogando dentro da nossa coleção itens checklist, que é a coleção que ele cria quando eu clico aqui para fazer a seleção. Então, toda vez que eu seleciono se ele é OK, não OK ou NA, nós fizemos aqui no onSelect desse rádio uma coleção, que é a CoItens Checklist. Então, ou ele cria ou ele atualiza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer exatamente essa coleção. Eu vou coletar estes dados aqui. Tá? Da onde? Lá da nossa Filho. Então, vou voltar lá naquele botão. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer primeiro uma condição que eu preciso saber se a nossa lock escolha, ou seja, se o que ele escolheu ali atrás é uma devolução. Se for uma devolução, eu vou aplicar este código.
Se não for uma devolução, ele simplesmente vai desconsiderar. Então eu vou fazer aqui uma clear collection, ou seja, eu vou coletar os dados para dentro de uma coleção. Qual coleção vai ser essa? A nossa coitens checklist. Tá, e o que eu vou coletar para dentro da coitens checklist? Exatamente os dados lá da filho. Então vou fazer aqui um filter. Lá na nossa frota PCB filho, deixa eu colocar aqui filho, ele vai aparecer, ó. Aonde o ID relacional seja igual ao nosso thisItem.id relacional pai. Daniel, da onde você tirou esse thisItem ID relacional pai? Vamos lá, pessoal. Esse thisItem ID relacional pai aqui, ó, ele não está aparecendo aqui na nossa galeria, porque nós não inserimos, mas ele é exatamente este ID que nós salvamos aqui. Então agora acho que ficou claro para vocês o porquê que nós salvamos também este ID. Porque aqui agora eu consigo capturar ele, né? E trazer lá da nossa filho exatamente o ID que está na nossa base de dados, na nossa galeria. Porque aqui na nossa galeria, os dados que nós temos aqui vêm lá da nossa checklist veicular. Então, se eu clicar aqui agora na RAV4, ele vai trazer para mim para dentro da nossa tela de checklist e vamos verificar se ele conseguiu coletar algum item aqui dentro. Ó. Ele não coletou nada. E vou novamente clicar aqui no botão. Vou confirmar aqui, ó, se está certinho. Ó, ela é uma devolução. Tá, pessoal, ó, ele está fazendo aqui embaixo, ó, logo em seguida, uma clear, tá? Então eu preciso remover essa clear daqui e falar para ele o seguinte, ó. Se não é, ou seja, vai ficar dessa forma, ó. Se ele é uma lock escolha devolução, ele vai fazer isso aqui. Se não, ele vai fazer simplesmente a limpeza da nossa call checklist. Vamos testar agora, ó. Vou clicar aqui na nossa RAV4 e vou verificar se ele trouxe algo aqui na nossa call checklist, ó. Ele trouxe todos os itens, ó, tá aqui, ó, OK, não OK, tá? Então ele trouxe todos os nossos itens, mas o porquê que ele não preencheu isso aqui? Então nós vamos precisar modificar aqui o default do nosso rádio, ó. Ele está fazendo um lookup pelo ID igual thisItem ID. Só que o que acontece? Aqui na nossa call checklist, nesse momento, ele traz o ID da nossa base de dados, tá vendo? Ó, 141, 142, 143. E dentro do nosso thisItem, ele vai trazer ID 1, ID 2, ID 3 e assim por diante. Então eu vou modificar isso aqui. Como? Eu vou pedir para ele, ao invés dele fazer então este código, tá? Eu vou pedir aqui no default para que ele faça a verificação do item checklist e da parte veículo. Então eu vou falar para ele aqui o seguinte, ó. Verifica para mim se o item checklist é igual thisItem item checklist e aí o existe duas formas de fazer, dois E's comerciais ou o AND, tá? E o parte do veículo é igual a thisItem parte do veículo. Então, se for igual, ele vai trazer esses itens preenchidos. E olha que bacana, os nossos itens todos já preenchidos. Ó. Então, da mesma forma que eu deixei preenchido quando eu fiz o envio, quando eu trouxer, ele vai trazer aqui preenchido. Então, por exemplo, eu estou fazendo a devolução, o estado dos pneus estavam OK. Quando ele me devolveu, já estavam não OK. Então, eu posso agora simplesmente alterar. Posso inserir a foto, inserir a descrição, ó. Colocar aqui pneu furado, vou colocar aqui só para a gente ter uma descrição, e eu posso finalizar. Então agora esse item, ele deveria ter vindo aqui
para não OK. Daniel, mas ele não veio. Por que que ele não veio? Porque nós não fizemos a patch nele. Então, quando eu finalizei, ele não fez a patch. Ele até fez a patch, só que ele fez a patch também pelo ID, e aí ele não localizou. Como que eu vou resolver isso? A mesma coisa, pessoal. E ó, novamente, desenvolvimento é isso. Conforme a gente vai fazendo, a gente vai vendo necessidades, tá? E a necessidade de agora é fazer exatamente isso que nós vamos fazer aqui, ó. No nosso botão de salvar imagem, ele está coletando a imagem, ó, ele coleta a imagem. Só que quando nós clicamos aqui em não OK, deixa eu fechar aqui, eu vou finalizar. Quando nós clicamos em não OK no nosso rádio, selecionar o nosso rádio, vou no onSelect dele, que é onde está o nosso código. Quando nós clicamos no não OK, ele teria que fazer o seguinte, verificar se esse item já existe na coleção. Se ele existe, ele coleta. Se ele não existe, ele salva, né? Ele faz uma atualização. E aqui a mesma coisa, ó. Eu estou usando o ID. Então eu preciso substituir isso aqui pelo mesmo que nós colocamos aqui no nosso default. Então eu vou copiar aqui, ó, essa mesma condição, vou voltar lá no nosso onSelect e vou substituir. Então vou selecionar esse aqui, ó. Vou dar o Ctrl D, ele já pegou de baixo também, vou dar um Ctrl V. E agora, se eu clicar no não OK, vou mudar aqui agora, vou até naquele lá mesmo, não lembro se era esse aqui, ó, esse aqui mesmo, e vou finalizar, ó. Ele já ficou salvo, tá? Então, aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, estado do espelho retrovisor, estava OK, vou colocar como não OK e vou colocar trincado. Vou salvar a imagem, claro, né? E vou finalizar ele. Ó, prontinho, está como não OK, já ficou registrado. Quando eu enviar isso aqui, ele vai enviar lá para a nossa base de dados. Ele tem que registrar aqui agora como disponível. Então, eu não quero preencher mais nada, o restante está OK. Vou salvar os nossos dados. Ó, ele está falando que falta itens a serem preenchidos. Vamos verificar aqui o porquê. Porque naquele momento que eu fiz aquela patch, ele coletou um dado a mais, tá? Então, vou voltar aqui, ó, para ele zerar, ó, zerou. Deixa eu só fazer o seguinte, pessoal, vamos fazer o seguinte aqui na tela de trás aqui, ó, nessa tela de veículo. Eu vou pedir para ele, deixa eu ver se ele está fazendo uma clear, né? Não lembro. Ah, ele está fazendo uma clear. Então tá bom, não tem necessidade, tá? Senão eu ia pedir para ele limpar essa coleção antes de coletar se eu estivesse usando a collection. Como eu estou usando a clear collection, ele já limpa e coleta novamente. Então está correto. Vou voltar aqui na RAV4. Vou verificar só se ele está liberando, ó. Tá certinho. Então vou mudar aqui para o espelho retrovisor. Ó, já está aqui o nosso item. Vou finalizar. A outra coisa, né, pessoal? Ele está aqui, mas ele não deveria estar aqui, né? Então, no nosso botão de retornar, ó, mais uma coisa que nós precisamos corrigir. No nosso botão de retornar, eu quero que ele limpe essa coleção também, tá? Que é a nossa co-imagem, ó. Então, se porventura o usuário desistiu e já preencheu algumas fotos, quando ele voltar, assim que ele clicar no botão, eu quero que ele faça uma clear da co-imagem. Apaga, ele vai ter que começar novamente, tá bom? Neste caso aqui, como já está não OK, ó, já está não OK, já está com a imagem, eu vou simplesmente enviar. Vou colocar aqui uma quilometragem aleatória. Vou colocar o mesmo vistoriador, o mesmo condutor. Ah, na verdade aqui, pessoal, acho que a gente já pode até colocar esse cara aqui também para trazer automaticamente, né? Então, como ele é um combo box, eu tenho que ir na opção Default Select Items, tá? Ele tem a opção Default, ó.
Só que aqui eu preciso é a Default Select Items, tá? Então, como que eu faço para saber o que eu preciso colocar aqui no Default Select Items? Bom, a primeira coisa é vir aqui em Campos, Editar e verificar o que está no texto primário, tá? Poderia ser Value, poderia ser Display Name, poderia ser e-mail, aí depende de como está utilizando o campo, tá? Ou Combo Box. Então, nesse caso, Display Name, eu vou abrir chaves e colocar aqui, ó, Display Name. Tem que ser exatamente igual, tá, pessoal? Vou colocar aqui o 2 pontos, vou até dar um Enter aqui, e vou fazer uma busca desse vistoriador lá na Pi, que é onde ele está, na nossa Pi, ó. Aqui eu tenho o vistoriador e eu tenho o condutor. Para eu buscar lá na Pi, nós temos aqui na nossa lista de veículos, ó, o nosso ID relacional da Pi. E nós temos aqui também, deixa eu só minimizar isso aqui para ficar mais fácil. E nós temos aqui também, ó, na nossa var item, esse ID relacional Pi que está lá na lista checklist. Então, legal, posso pegar esse var item, volto lá no nosso combo box e falo para ele aqui, ó, faz um lookup lá na Pi, aonde o ID da linha seja igual a nossa var item.id relacional Pi. E aí eu consigo trazer de volta para cá o vistoriador. Olha que legal. Então agora ele já vai trazer, ó, o vistoriador, que é o Daniel. Então ele já preencheu aqui para nós. Só que eu só quero que ele preencha isso se for uma devolução. Então vou fazer aqui também uma condição. Se a nossa lock escolha for igual a devolução, aí sim ele vai fazer este lookup. Se não, eu quero que ele simplesmente deixe em branco. Porque aí, neste caso, eu não preciso fazer o lookup. Fecho a condição. Já vou copiar todo esse código. Ó, ele já auto-preencheu. E vou colar no Default Select Items também do campo de baixo. E a mesma coisa, tá, pessoal? Nós utilizamos o mesmo que o de cima, então ele é Display Name. Vou colar aqui e ele trouxe o resultado, só que ele trouxe o vistoriador. E aqui eu preciso do colaborador. Olha que bacana. Então ele já nos trouxe auto-preenchido os dois campos. A imagem também daria para trazer, tá? E a quilometragem também, mas não faz muito sentido, porque a quilometragem já alterou. E a imagem, o ideal é que ele assine também na devolução. Então, vou finalizar. Nesse momento, este veículo vai passar a ser disponível e não mais indisponível. Ó, vou atualizar. A nossa linha 11 agora passa a ser disponível. Salvou na nossa, vai salvar aqui na nossa frota Pi, tá? Como devolução, ó, salvou aqui como devolução. E na nossa frota filho também ele vai salvar novos itens aqui. Então, bacana. Agora sim, acredito que todo o nosso código da nossa tela checklist, né, esteja concluído. Fizemos a parte de devolução, a parte de retirada, inserção de imagem e na próxima aula nós vamos fazer a nossa tela de meus checklists. Então, não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações, comenta, compartilha e se quiser também, vem ser membro conosco aqui, ajude o canal a crescer e a expandir cada vez mais. Eu conto com vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo.